Queria falar aqui sobre o que está acontecendo em São Paulo, uma preocupação muito grande em relação à chuva. A gente está aí com uma quantidade de chuva na cidade de São Paulo há vários dias, bem acima do normal. Traz uma preocupação muito grande, inclusive, com regiões que seguem alagadas. O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, disse nesta segunda-feira que moradores do bairro Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, que é uma região que vive alagada, eles devem deixar o local após o intenso volume de chuvas dos últimos dias. O prefeito disse que a administração pública poderá dar ajuda financeira e auxílio com demolição. Vamos ouvir o que disse Ricardo Nunes agora pela manhã. Pelo que eu vi, a dimensão que é, na localização que está, 30 anos de problema, eu não vejo outra situação a não ser a gente poder incentivar as pessoas a saírem daquele local, porque toda vez que chover vai acontecer isso. A gente está pensando em algumas ideias, ainda não está fechado, mas são algumas ideias, de repente fazer ali uma ajuda financeira, vai de 20 a 50 mil reais, dependendo da casa, para as pessoas saírem, faz a demolição, a gente ajuda financeiramente, enfim, o poder público está para ajudar e colaborar. Tá ele falando sobre a demolição. Ele antes também tinha falado, né, sobre uma situação complicada. Ele disse que a prefeitura poderia conceder uma ajuda financeira entre 20 e 50 mil e um auxílio para a etapa de demolição dessas casas, mas ele também tinha pedido aí ajuda para a remoção de lixo em várias regiões. Como é que você vê essa situação da chuva aí em São Paulo, essas declarações do prefeito Ricardo Nunes? O Jardim Pantanal, Fabiola, quem está vendo a gente não é só daqui de São Paulo. E às vezes o pessoal daqui de São Paulo não conhece, porque fica na Zona Leste. Eu mesma só conheço porque eu fui repórter de rua na década de 90. O Jardim Pantanal chama Jardim Pantanal porque vive alagado. E por que ele vive alagado? Porque ele é uma ocupação ilegal numa área de proteção ambiental, na várzea do Rio Tietê, que tem cerca de 1 milhão de metros quadrados. Então, acho que quando as pessoas ocuparam, não era época de chuva, isso foi se sedimentando, isso eu estou falando década de 90, as enchentes lá eram terríveis, a pior enchente foi a de 2009 a 2010, onde as pessoas ficaram 90 dias com as casas alagadas. O poder público já tentou de tudo ali, isso, verdade seja dita. Todas as administrações que passaram por São Paulo tentaram fazer alguma coisa pelo Jardim Pantanal. Já fez piscinão mais de uma vez, já fez estação de bombeamento de chuva, já mudou todo tipo de escoamento dali, se tentou de tudo. Mas a geografia dali não permite que a área seja ocupada, porque ela é uma área de várzea de rio que alaga. Não tem o que fazer. A não ser que se canalizasse o Rio Tietê, que é uma obra, enfim, impossível, humanamente impossível, não tem o que fazer ali. E alguém vai precisar ter coragem para dar uma solução para a vida dessas pessoas. A situação, Fabiola, ela é tão desumana, ela é tão absurda, que eu peguei até uma coisa que eu lembrei aqui. Em 2017, o Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP teve uma tese de doutorado apresentada pela bióloga Nayara dos Santos Eguchi com o seguinte título: Quando a água sobe, análise da capacidade adaptativa de moradores do Jardim Pantanal expostos às enchentes. Você veja que tem uma tese de doutorado sobre isso, significa que a gente tem uma situação desumana e crônica ali, e que por uma questão de geografia não é possível resolver. Era uma área de proteção ambiental justamente porque é a várzea do rio que alaga, não tem como, tentaram já. Alguém vai ter de ter coragem de fazer algo para que primeiro a proteção ambiental seja respeitada, porque essa ocupação ela tem outras consequências ambientais para a cidade. E depois, para dar dignidade às pessoas que moram lá, porque morando lá, elas não vão ter. Eu conheço também essa região e é muito triste, né? Há tantos e tantos anos as pessoas vivem nessa situação. Tá aí, o prefeito Ricardo Nunes foi lá, anunciou isso, dizendo que essas pessoas têm que deixar e falou que vai trazer uma ajuda. Teve uma outra fala também de Nunes e que chamou a atenção,
em relação ao governador Tarcísio de Freitas, que é o grande aliado dele, a quem ele responsabilizou, inclusive, a vitória dele, né, aqui em São Paulo. Nunes diz que o governo de São Paulo precisa melhorar a limpeza dos rios Tietê e Pinheiros. Ele não chegou a citar o governador Tarcísio de Freitas, mas ele diz o seguinte, nesse final de semana, durante justamente essas visitas a esses locais e a repercussão também sobre a chuva, ele diz, precisa melhorar o trabalho de desassoreamento dos rios Pinheiro e Tietê, para evitar situações de alagamento nas marginais, como o que aconteceu durante esse final de semana, né? As marginais totalmente alagadas ali, um trecho, né? E aí, ao ser questionado se iria cobrar o governador Tarcísio, o prefeito afirmou que os dois têm conversado sobre o assunto, assim como as áreas técnicas de ambos. Aí ele disse, aí depois, eles vão ampliar, nossas ações são bem integradas. Fica ali complicado um pouco para ele, né, o Josias? Mas ele fez aí essa pequena crítica, não crítica, mas uma cobrança pública. Mas a gente também sabe que um joga a batata quente no colo do outro numa situação como essa, né, de chuva, por exemplo. É verdade, a cada novo flagelo, né, a cada novo temporal, os moradores de São Paulo são submetidos ao mesmo tipo de fenômeno, que é a lamentação depois do fato. Aí vem o governador, fala de uma ocupação irregular de mais de 30 anos, tenta terceirizar responsabilidades, não é, apontando para a necessidade de limpar os rios Tietê e Pinheiros. E estamos falando de chuvas temporais que já mataram 18 pessoas. Né? Se a gente recua o relógio até dezembro do ano passado, essas chuvas já mataram 18 pessoas em São Paulo, na Grande São Paulo. Né? E o perigo já não está, nós estávamos falando aqui do Jardim Pantanal, né? Mas o perigo já não está só na periferia. Né? Esse temporal invadiu casas na Vila Madalena, que é um bairro nobre de São Paulo, né? Teve carro sendo levado pela enxurrada. Então, realmente há 30 anos, para ficar no período temporal fixado pelo prefeito Ricardo Nunes, São Paulo estava tentando resolver esse problema das enchentes por meio da construção de piscinões. Né? Assim se atenuou aquele problema que era muito presente ali em Pacaembu, por exemplo, na Avenida Pacaembu, que enchia toda vez e fizeram lá uns piscinões para atenuar o problema. Agora, esses piscinões já não se mostram capazes de resolver esse drama, né? Aguçaram-se os problemas ambientais, os problemas climáticos. O centro de São Paulo, a cidade de São Paulo está absolutamente impermeabilizada, tudo calçado, asfaltado, a água não tem por onde sair, não é? E nós nos abstemos de discutir o problema a sério. O problema vem sendo resolvido ao redor do mundo, não é? Mas aqui não, aqui acabamos de sair de uma eleição municipal e tivemos até cadeirada. Né? Até cadeirada tivemos debates melancólicos e os problemas do país, os problemas da cidade não foram enfrentados adequadamente. Né? Estão vendo aí, ao redor do mundo, as coisas vão surgindo. Né? Tem Copenhague, por exemplo, reduziu emissões de CO2 de forma muito, muito acentuada. Paris recuperou lá o Rio Sena. Né? Os chineses estão desenvolvendo lá a ideia, com algum êxito, das cidades esponja. Você desenvolve nas cidades áreas que permitem o escoamento da água. Né? Aqui não se discute nada, a não ser essas saídas gigantes, a necessidade de retirar das áreas de risco pessoas que não deveriam nem ter chegado ali, né? Chegam porque o poder público não oferece alternativas. Né? Então, de fato, Fabíola, o que está acontecendo é que a gente está lamentando o fato, depois da tragédia, e deixando de discutir alternativas que estão sendo discutidas e até implementadas ao redor do mundo. Precisamos pular esse corguinho, né? Precisamos começar a discutir a sério as alternativas para São Paulo e para outras cidades. Né? Isso aí não é só São Paulo, no Rio de Janeiro também, a cidade do Rio de Janeiro não pode ter ali uma chuvinha mais intensa e também lá ocorrem os alagamentos, e isso ocorre
ao redor do país, e a gente precisa discutir a sério a ocupação dos espaços urbanos, né? E isso não vem sendo feito, infelizmente.